Que a graça esteja com vocês, que a graça esteja conosco. E nós, alegremente, ainda não 100% reabilitado, mas com condições suficientes, espero que nós possamos prestar este culto aqui ao Senhor. Irmãos, nós vamos falar a respeito de um tema que parece nome de filme de ficção, nome de filme de terror, porém nós vamos falar de uma questão que é real. Nós vamos falar a respeito das possessões demoníacas. E nós precisamos aprender a olhar para estas coisas com a seriedade que elas requerem, porque elas não são mitos, não são fábulas. Na verdade, quem quer que você pense que uma possessão demoníaca é uma fábula, é o próprio diabo. Essas coisas são realidade. Assim como o Espírito de Deus habita e se apossa de um ser humano e o transforma e o regenera, do mesmo modo, Satanás, ele habita no coração das pessoas que estão neste mundo sem Cristo e sem salvação. E para mostrar isso para os irmãos na Bíblia, eu gostaria de começar a nossa reunião lendo Efésios capítulo 2, versos 1 e 2 apenas. Vamos ser resumidos aqui na nossa leitura, porque o verso 2 nos mostra esta realidade de forma bastante clara. O apóstolo Paulo mostrando exatamente isso, que o diabo ele atua no coração das pessoas que estão sem Deus, sem Cristo no mundo. Ele diz isso em Efésios capítulo 2, verso 1, ele diz assim: E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo está ensinando claramente aqui para a igreja de Éfeso e para a igreja de todos os tempos, que Satanás, o príncipe da potestade do ar, ele atua, ou seja, ele opera no coração dos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Para a gente saber quem são os pais deste filho, os pais destes filhos, basta que olhemos para o Jardim do Éden. Quem são os pais da desobediência? Adão e Eva. E quem somos nós? Quem são todos os homens que habitam no mundo atualmente? Todos são filhos deles. Então Satanás, ele atua no coração, ele opera no coração de todos os filhos de Adão, e isto é uma realidade. Eu gostaria então, de feita a leitura do texto, de despertado a atenção dos irmãos para o assunto, nós orarmos e prosseguirmos aqui para falarmos a respeito de possessão demoníaca. Eu gostaria de fazer com você a leitura de Marcos, capítulo 5, versos 1 e 2, que é aquela conhecidíssima passagem sobre a cura do endemoniado de Gadara. E esta passagem de Marcos, ela nos ensina muito bem como isso acontece. Leia comigo, Marcos capítulo 5, verso 1 diz assim: E, chegando à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Veja, o Senhor Jesus, ele vai a uma terra chamada Gadara, e lá ele se encontra com um homem que estava possuído de espírito imundo, diz a Bíblia. Essa passagem ela é tão importante para a igreja que ela é mencionada em os 4 evangelhos, e é a passagem bíblica que trata desta questão da libertação deste poder maligno de modo mais detalhado. Jesus libertou muitos endemoniados, milhares
e milhares de pessoas que estavam possuídas pelo poder dos demônios. Mas nenhuma libertação de pessoa oprimida é tão detalhadamente registrada como essa de Marcos, o endemoniado de Gadara. Só que para que a gente entenda corretamente esta passagem, todo o ensinamento que ela tem para a igreja, e para nós, de modo pessoal, para nós aprendermos a lidar também com pessoas assim, lidarmos com pessoas da nossa família que não são convertidas e, portanto, estão sim sobre o poder dos demônios, a gente precisa entender sobre que contexto Jesus foi a Gadara. Irmãos, o capítulo 4, o capítulo anterior, mostra Jesus numa praia, ensinando as pessoas a respeito do reino de Deus. Capítulo 4 de Marcos, verso 1, até o final do capítulo, mostra Marcos falando, ou Jesus ensinando a respeito do reino de Deus. E quando Cristo conclui este ensino a respeito do reino de Deus, a Bíblia diz que no mesmo dia, Jesus estava exausto, mas mesmo assim ele ordena aos discípulos que atravessem para outra margem. Quando eles estão fazendo a travessia do mar, era noite, Jesus estava dormindo sob um travesseiro, e a Bíblia quer nos mostrar exatamente isso. O Salvador, o Senhor Jesus, depois de um dia de ensinamento, estava exausto. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. Todo aquele que prega a palavra de Deus sabe que isso é uma realidade. Não há nada para exaurir mais, para retirar mais as forças de um ser humano do que ensinar o evangelho aos outros. Às vezes a gente volta assim mesmo, exaurido, de forças esgotadas, e o Senhor Jesus estava assim naquele barco. E então, como nós sabemos, levantou-se um temporal, e os discípulos se viram impotentes diante do vento, do mar e das ondas que inundaram o barco. E então eles acordam o Senhor e diz: mestre, não te dá que pereçamos. E o Senhor Jesus, de forças exauridas, levanta, vai sobre a polpa do barco, repreende o vento e o vento e o mar se acalmam. E então os discípulos perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, o contexto aqui, para nós entrarmos no ensinamento sobre o endemoniado de Gadara, é entender uma coisa: há forças que o ser humano contra as quais o ser humano é impotente. Nós somos impotentes contra uma tempestade, não somos? Nós somos igualmente impotentes contra o poder dos demônios. Isso que o endemoniado de Gadara quer nos mostrar aqui. Por isso que essas duas passagens estão conectadas. Você, assim como você não pode controlar uma tempestade quando ela começa, você também não pode impedir o poder dos demônios. Mas graças a Deus, há um que pode. Há um que tem poder contra o vento, contra o mar e contra os demônios. Note que Jesus, ele chega em Gadara, o texto, nas versões mais antigas, a minha versão é a revista atualizada, começa o verso 5 dizendo assim: entre mentes, ou chegando à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ou seja, naquela mesma noite eles concluem a viagem, e logo ao desembarcar, corre para perto de Jesus um homem que a Bíblia diz que morava nos sepulcros, e ele estava possesso de espírito imundo. Veja, veja o cenário. Primeiro, eles chegam ali à noite. Gadara era um lugar gentílico, uma terra gentílica, considerada pelos judeus uma terra impura. Logo próximo ao lugar que eles desembarcaram, havia um cemitério. E lá daquele cemitério vem correndo e gritando um homem endemoniado que vivia nos sepulcros. Veja, a primeira
ideia, o primeiro pensamento aqui, quando nós nos deparamos com essa cena assustadora de possessão demoníaca, é o seguinte: por que esse endemoniado morava nos sepulcros, se ele tinha família? No final você vai ver que Jesus manda ele voltar para sua família. Mas por que é que um homem endemoniado ele prefere morar nos sepulcros do que morar com a sua família? Porque uma das coisas que os demônios produzem em um ser humano quando habitam nele é um completo espírito de rebelião contra qualquer tipo de domínio, contra qualquer tipo de autoridade. Então, este endemoniado, ele preferia morar no cemitério que seguir as regras de sua família. Por isso, ele vai morar nos sepulcros, e de lá, este homem, ele vem correndo ao encontro de Jesus, e a Bíblia nos dá o diagnóstico espiritual dele. Era um homem possesso de espíritos imundos, assim como há bilhões de homens assim. Homens, mulheres e crianças habitando o mundo ao seu redor e ao meu redor, aqui e agora. O verso 3 diz que este homem vivia nos sepulcros e que nem mesmo as cadeias podiam prendê-lo. Verso 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias eram quebradas por ele e os grilhões, eles eram despedaçados. Veja, os demônios habitando neste homem fez dele um problema para sua família, se tornou um problema para sua família. E logo depois, o que ele se torna? Um problema para a sociedade. Então, para que a sociedade pudesse restringir o mal que este homem endemoniado estava causando, o que a sociedade fez por ele? Prendeu, botou na cadeia. Algemas e grilhões. Colocaram um homem, algemas e grilhões físicos, para tentar resolver um problema que era espiritual. E qual foi o resultado? A Bíblia diz que o poder da cadeia, o poder das prisões eram inúteis contra ele. Porque o problema dele não era físico, não era material, não era psicológico. O problema dele estava dentro da sua alma, dentro do seu coração. Então, este início deste diagnóstico, desta passagem do homem possesso, é para nos mostrar, irmãos, que contra o poder dos demônios, os homens não têm qualquer força contra isso. O amor familiar não pode libertar um coração dos demônios. O amor de um pai por um filho, o amor de uma mãe por uma filha não tem qualquer poder contra os demônios. As regras familiares não têm poder contra os demônios. Os demônios incitam a pessoa a ir contra as regras, contra as leis. Tratamentos médicos não surtem qualquer efeito na alma de um homem. E nem qualquer tipo de terapia. O que a Bíblia quer nos ensinar aqui é o seguinte: ninguém pode subjugar, ninguém pode controlar quem está sob o poder dos demônios. Por isso os homens são incontroláveis. Por isso os homens são como uma tempestade incontrolável. Os outros seres humanos não podem controlá-la. Podem até tentar, mas não há força humana que pode subjugar o poder dos demônios. Porque o poder deles é maior do que os dos homens. E os demônios atuam numa esfera que os homens não podem tratar. É por isso que o final do verso 4 diz assim: ninguém podia dominá-lo. Ninguém tinha forças para dominar um homem que estava possuído de demônios. Ninguém. Até que o Senhor Jesus colocou o seu pé em Gadara. Mas Jesus, assim como homem, ele chegou em Gadara como? Exausto, cansado. Mas vamos ver como o Salvador exausto lida com os demônios. Mas primeiro olhemos para ver o problema que esse homem se tornou para ele mesmo. Olha o verso 5. Veja que uma pessoa endemoniada, ela não é um problema
só para a família e para a sociedade, se torna um problema para ele mesmo. Esse homem, ele se tornou incontrolável. Diz que ele andava sempre de dia e de noite, gritando entre os sepulcros e pelos montes. Veja, ele se tornou um problema para ele mesmo. Uma pessoa atormentada, sem paz. Mas não é que ele não tinha paz de vez em quando. Ele não tinha paz nunca. E a Bíblia diz também que ele feria seu próprio corpo. Que aquele próprio instinto de autopreservação, que é da natureza humana, de preservar seu corpo, de não perfurar seu corpo, de não machucar seu corpo, era algo que ele havia perdido. Você nota algo muito estranho na sociedade hoje? As pessoas perfurando os próprios corpos, machucando, alargando as próprias orelhas, assim, destruindo o próprio corpo. Você sabe quem é que produz isso nos homens? Isso é o poder dos demônios. Você vê uma pessoa enchendo a cara daqueles negócios, você sabe do que está cheio aquele coração? Aquilo é uma pessoa possuída por demônios. Por isso o endemoniado de Gadara feria-se a si mesmo. Quando ele vê Jesus, o verso 6 diz que quando de longe ele viu Jesus, ele correu e o adorou. E exclamando então com alta voz, ele diz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Veja que a razão pela qual o homem correu em direção de Jesus e o adorou, está no verso 8, era que Jesus tinha dado uma ordem aos demônios. A ordem de Jesus era: espírito imundo, sai deste homem. Então, como o Senhor Jesus disse para o vento: cala-te, e ao mar: aquieta-te. O Senhor Jesus disse para os espíritos imundos: saiam deste homem. Ou seja, o poder de Jesus sobre os demônios é supremo. Colossenses 2,10 diz que Jesus, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Isso significa que o Senhor Jesus, ele tem domínio supremo sobre todos os seres espirituais. Sejam eles anjos santos, sejam eles anjos caídos. Por isso Jesus, quando chega diante do endemoniado, ele não chega pedindo. Jesus chega ordenando. Qual foi a ordem? Espírito imundo, sai deste homem. E o que é que os espíritos fizeram? Então, entenda que o verso 6 a 8, eles estão interligados. O que aconteceu, então? Seguindo a ordem de Jesus. O endemoniado vem, corre, e o que ele faz? Ele se ajoelha e adora o Senhor. Mas é claro que nós estamos falando sobre uma pessoa que está sob o poder de demônios. Ou seja, quem está de joelhos ali adorando o Senhor Jesus, quem é? Com quem que Jesus conversa ali, nesse instante? Com os demônios. Isso quer dizer que quem está de joelhos adorando o Senhor Jesus são os demônios. Irmãos, os homens são impotentes contra os demônios. Só que os demônios se ajoelham diante dele. Porque ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele veio implantar na terra o reino de Deus. Ele veio salvar os homens de seus pecados. Porém, salvar alguém implica também em libertar aquela pobre alma do poder da possessão demoníaca. Não houve, nem haverá jamais qualquer pessoa que precisou do socorro de Cristo, que não precisou ser liberto deste poder. Você entendeu? Você precisa do Senhor. Todos nós precisamos do Senhor. Olhe como os demônios o adoram. E olhe a conversa, as perguntas que os demônios fazem a ele, no verso 7. Em alta voz diz, você imagina,
aquele monte de demônio de uma vez só, gritando em alta voz. E isso à noite, perto do cemitério, e havia uma manada de porcos ali perto, e era noite. Eu fico pensando, às vezes, eu fico lendo esse texto, nós nos esquecemos que os demais discípulos estavam ali, mas eu fico imaginando, às vezes, a cara de algum deles diante de uma cena dessa. Diante de um cemitério, com demônios uivando, exclamando em alta voz. Imagina como ficou o coração das pessoas. Mas os demônios dizem assim: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Irmão, quem foi que fez a apresentação de Jesus com os demônios? Quem esteve antes lá em Gadara para dizer: olha, o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo está vindo aqui, vocês se preparem para recebê-lo? Ninguém. Mas o que significa isso então? Significa que os demônios sabem quem Jesus é. Eles sabem quem ele é. Eles chamam Jesus do Filho do Deus Altíssimo. Mas vocês sabem qual é o trabalho do demônio? O trabalho do demônio é fazer o homem ter dúvidas a respeito de quem Jesus é. Eles querem colocar dúvida no coração das pessoas sobre quem Jesus é. Só que eles sabem bem quem é Jesus. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E eles fazem um pedido muito estranho. Aqui é o primeiro pedido que eles fazem a Jesus. Eles diz assim no final do verso 7: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ou seja, vieste nos atormentar aqui. E a razão deles dizerem isso é porque Jesus havia dito que eles deveriam sair daquele homem. Eles fazem esse pedido ao Senhor. E no verso 9, Jesus então dá uma ordem a eles. Pergunta também: qual é o seu nome? Qual é o teu nome? Responderam eles: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Cristo ordena que eles digam o nome deles. Mas é claro que aquele que chegou à noite exaurido, com forças exauridas ali em Gadara naquela noite, ele é Deus. Ele sabia quem estava dentro daquele homem, não sabia? Na verdade, ele foi ali à noite por causa daquele homem, sabendo qual era o problema daquele homem. As pessoas não sabiam, por isso que tentavam colocar cadeias, prisões, tentavam prendê-lo, tentavam usar todos os meios humanos para tentar resolver o problema dele. Mas estava ali quem realmente sabia qual era o problema daquele homem. Mas se Jesus sabia, por que Jesus faz a pergunta? Irmãos, é para nos informar. É para que nós, ao lermos esta passagem, tenhamos consciência de que estas forças espirituais do mal são reais, são verdadeiras. Elas habitam o ar à nossa volta. Por isso Paulo diz que Satanás chamou Satanás de príncipe das potestades do ar. Porque eles estão ao nosso redor, à nossa volta. Esta mesma força que estava sobre aquele homem, que possuiu aquele homem lá em Gadara, está ao nosso redor 24 horas por dia. Por isso que Jesus pergunta o nome dele. Para nos mostrar a imensa força de morte que havia dentro daquele homem. Por isso que os próprios demônios chamavam a si mesmos de legião. Uma legião era uma corporação de 6.000 soldados romanos. Mas você sabe qual era a atividade principal de uma legião romana? Uma legião romana era um exército romano de invasão. Quando o imperador queria dominar alguma parte do mundo, ele enviava para lá aquela legião, e ela então invadia e arruinava todos os lugares que ela chegava. Assim é o poder dos demônios, irmãos. Os demônios não batem na porta, eles não pedem licença, eles não perguntam se a pessoa quer, eles não perguntam, eles invadem, eles arrombam a porta, eles tomam. Se houver a oportunidade
comunidade, eles entram e eles destroem. É isso que o Senhor Jesus quer nos mostrar aqui em Marcos capítulo 5. Uma legião de demônios atua nas esferas espirituais, como uma legião de soldados romanos atuava na esfera física. Existe uma realidade física a qual nós podemos agora interagir, tocar, sentir, mas existe uma realidade espiritual à nossa volta. E essa realidade espiritual é que é real. Essa realidade agora que nós tocamos, onde existe matéria, onde nós vivemos agora, essa é passageira, essa termina, essa é finita, essa é mortal. Mas a realidade espiritual da qual Cristo está nos alertando são realidades eternas. Estes seres, eles nunca morrem. Estes seres são imortais. Olha como eles atuam. Note que você não tem qualquer força contra eles. Só Jesus Cristo tem. Ele diz que é legião. Legião é o meu nome porque somos muitos. Não são poucos. São muitos. Muitos. Mas por que Satanás precisa de um exército? Paulo diz que Satanás é o príncipe que atua no coração dos filhos de Adão. Ok? Você crê no que Paulo diz? Só que Satanás, ele não é um ser onipresente como Deus. Satanás é um ser limitado, ele é um ser criado. Mas então como Satanás poderia atuar no coração de bilhões de pessoas ao mesmo tempo? Se ele não pode estar ao mesmo tempo em vários lugares. O que Satanás usa então? Ele usa os demônios. Para que estes demônios, então, morem dentro destas pessoas e as controlem. Gente, o que causa um horror daquele, como você está vendo, em Israel e Palestina? O que pode existir dentro de seres humanos que lançam bombas gigantescas em cima de um lugar cheio de gente, de criança, de mulheres, de idosos? O que leva os seres humanos a fazerem coisas assim? O que existe dentro dessas pessoas? Demônios. Então, Jesus, o Evangelho de Marcos nos diz que o diabo ele tem muitos demônios. Porém, esses demônios, eles não são mitos. Eles são realidade, não são coisa de filme. Eles existem. E eles estão por aí ao nosso derredor. Mas note como estes demônios, eles fizeram pedidos a Jesus. Veja aí, verso 10. Diz, e rogou-lhes encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali uma grande manada de porcos. Veja que interessante alguns aspectos aqui. Primeiro, é que os demônios, eles fazem o quê? Eles rogam a Jesus. O que é rogar? Rogar é fazer um pedido com grande caráter de urgência. Eles fizeram um pedido a Jesus muito urgente. Um pedido. Rogou-lhes encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Presta atenção nisso. Qual seria a razão dos demônios não quererem ir embora de Gadara? Eles poderiam ir para qualquer outro país, para qualquer outra região do mundo. Eles são seres espirituais. Eles poderiam ter saído do endemoniado e se dirigido a qualquer outra região do mundo. Mas por que eles pedem para Jesus e rogam encarecidamente? Não nos mande para fora não nos mande para fora deste país. Há um texto paralelo, que está lá em Lucas 8, que Jesus,
que trata da mesma passagem, que diz que os demônios pediram que Jesus não os mandasse para o abismo. Ou seja, aqui mandá-los para fora do país significaria mandá-los para o abismo. Mas então como é que nós entendemos isso? O que a Bíblia quer nos ensinar? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Por que esta libertação ocorreu em Gadara? E por que ir para fora de Gadara significava para os demônios ir para o abismo? Porque Gadara é um símbolo. Este lugar imundo, com sepulcros e porcos, um lugar escuro, com gente possessa de espírito imundo, é um símbolo. É um símbolo de quê? Deste mundo aqui, que nós agora vivemos. Este mundo. Eles rogam encarecidamente para que eles não saiam deste mundo. Por que os demônios não querem sair desse mundo? Você sabe por quê? Porque eles sabem o que é que vem depois deste mundo aqui para eles. O que vem depois desta vida, depois deste mundo aqui para os demônios? Eles sabem o que vem depois. Por isso eles pedem para Jesus assim, não nos mandem para o abismo. Na verdade, lá no texto de Judas, no capítulo 1 de Judas, depois os irmãos recorram, é dito que já há anjos algemados com cadeias eternas, reservadas em prisões eternas para o dia do juízo. Então, já há anjos, já há demônios no abismo, algemados. E estes demônios que estavam em Gadara não queriam ir para lá. A verdade fundamental aqui é a seguinte: os demônios acreditam na existência do inferno. A segunda verdade é a seguinte: eles não querem ir para lá. A terceira verdade aí: Jesus Cristo tem poder de enviá-los para o abismo. Por isso eles rogam encarecidamente que Jesus não os mande. Porém, em que consiste o trabalho dos demônios? Convencer você que o inferno existe. Você consegue entender aqui? Qual é o trabalho? Por que essas coisas estão escritas? O que os demônios produzem no coração das pessoas? Uma total descrença sobre o inferno. Você conhece alguém que não acredita no inferno? Você está tratando com uma pessoa possessa de espíritos imundos. Quem convence ela que o inferno existe? São os demônios. Eles sabem que o inferno existe. Por isso eles pedem para o Senhor Jesus para não ir para lá. Mas estranhamente, anota aí, você vai perceber que Jesus atende o pedido deles. Jesus não os manda para o abismo. Isso parece estranho, né? Mas eles rogam encarecidamente, não nos mande para o abismo, e Jesus não os manda. Mas o verso 11 diz o seguinte: ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Olha, Gadara era um lugar com muitos porcos. E os espíritos imundos rogaram, de novo, pediram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Cada um com a sua Bíblia. Irmãos, há aqui muitos, mas muitos ensinos preciosos aqui. O primeiro deles é nós notarmos o seguinte: a submissão dos demônios com relação ao Senhor Jesus. Presta atenção. Jesus é Senhor. Eles se submetem a Jesus. Jesus pediu que eles falassem o nome deles. Eles falaram. Eles pediram para Jesus, encarecidamente: Senhor, não nos mande para o abismo. O Senhor atendeu o pedido deles. Depois, eles veem que há uma grande manada de porcos lá em Gadara. Ou seja, Gadara é um lugar onde há muitos porcos. Para o judeu, porcos são animais imundos. Os espíritos são espíritos imundos. Então eles não queriam ir embora de Gadaras, porque os espíritos, eles gostam mesmo de coisas imundas.
Se você tem mais intimidade com a Bíblia, você vai até se lembrar que no Antigo Testamento havia uma proibição do judeu de comer carne de porco. Por quê? Porque o porco, na Bíblia, é considerado um animal impuro, que gosta de viver na imundícia. E os demônios, então, eles fazem um novo pedido ao Senhor. Eles rogam, dizendo: Senhor, manda-nos para os porcos para que nós entremos neles. Veja, os demônios, eles são espíritos que habitam o ar. Só que eles não gostam de ficar muito habitando o ar, não. Eles gostam de entrar e habitar em seres, em criaturas vivas. Eles gostam de controlar os seres. E Jesus permite que os demônios entrem nestes porcos. A Bíblia diz no verso 13 que Jesus permitiu, e que então houve uma transação. E então, saindo os espíritos imundos, saíram de quem? De onde que eles saíram? Do homem possesso, e entraram nos porcos. Ou seja, os demônios, eles entram e eles saem. Demônios podem habitar em homens, demônios podem também habitar em animais. Demônios, eles entram e saem, eles se movem de um corpo para o outro. Mas o que é que eles produziram nestes animais que eles ora entraram? Presta atenção. O que aconteceu com os porcos? Eles ficaram todos tranquilos. Estava tudo bem porque eles tinham os porqueiros ali. Os porqueiros era quem controlava, era quem dava ordens para os porcos. Mas o que aconteceu com os porcos logo depois que os demônios entraram neles? Eles se jogaram do abismo e se mataram. Você não percebe algo estranho aí, não? Há tantas coisas que eu poderia dizer aqui a esse respeito. Primeiro, quando os espíritos imundos habitam um ser humano, a marca indistinta dele é o descontrole. As pessoas não têm controle. Os porcos ficaram descontrolados. E eles se jogaram para dentro de um precipício e se afogaram. E ninguém conseguiu controlar os porcos. Você percebe? Você entende aqui a mensagem que a tempestade, que a libertação do possesso e que esse episódio com os porcos nos mostram? Ninguém pode controlar os demônios, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Os porqueiros não conseguiram refrear o ímpeto dos porcos e todos os porcos morreram. E aqui é toda uma linguagem espiritual, meus irmãos, que a gente podia empregar. Gadara é este mundo. Legião são todos os demônios que nos cercam. Este mundo é um grande cemitério. É um lugar de morte. É um lugar de gente possuída por espíritos impuros. Os espíritos impuros, eles gostam de habitar em determinados tipos de pessoas. Quais? Os porcos. Quem são os porcos? São os ímpios. São aqueles que gostam destes filmes de Hollywood, das músicas do mundo, das roupas deste mundo. Esses são os imundos. Se você quer alguma prova bíblica, você vai ver que Pedro, em 2 Pedro capítulo 2, faz exatamente uma comparação entre os falsos profetas e porcos que voltam ao despojador da lama. Ou seja, é um ambiente onde os espíritos imundos, eles se proliferam. Você quer ter um lar santo, separado, um lar onde a presença de Deus ela seja manifestada? Tira da sua casa tudo que é imundo. Afasta a si mesmo, afasta a sua família, afasta a sua casa daquilo que é imundo. Pois se houverem coisas imundas na sua casa, para elas virão também os espíritos imundos.
Veja que os porcos se lançaram no abismo e se mataram. Os porqueiros fugiram, foram anunciar na cidade, pelos campos, o que havia acontecido. Ou seja, ninguém pode controlar a fúria dos demônios quando eles habitam em alguém. Nem a família, nem as autoridades, nem os porqueiros, nem os pais, nem a polícia, nem o exército, nem ninguém. O ser humano, sob a influência dos demônios, ele é imprevisível, ele é incontrolável. Por isso as pessoas são assim. Às vezes você se assusta. Ah, apareceu uma pessoa que matou 20 pessoas. Ele tem potencial para matar mais. Você não percebe isso aqui? Havia 6.000 demônios dentro de um homem. E estes demônios saem e matam imediatamente 2.000 porcos. Olha quanto potencial de morte havia dentro de um homem só possesso. Agora pensa, você mora num mundo que tem bilhões de gente possessa. Olha quanto potencial de morte há no mundo. E só Jesus, irmãos. Só pelo poder de Deus, só pela graça de Deus, que nós podemos ser salvos destas coisas. Os porqueiros, então, eles fogem, vão à cidade e anunciam o que aconteceu. Então, veja, verso seguinte. E então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram, verso 15 eu estou lendo, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Então o que aconteceu? Os porqueiros, aqueles que cuidavam dos porcos, fugiram diante do episódio da morte dos porcos, foram à cidade, tudo isso acontecendo à noite, ok? Aconteceu tudo na mesma noite. Eles voltam, encontram o endemoniado, aquele que havia sido possuído por uma legião de demônios. Como é que ele estava? Completamente diferente do que ele era. Então entenda uma coisa. Libertação do poder dos demônios não é uma questão de mero alívio de um sofrimento imediato. Quando Deus liberta alguém do poder dos demônios, Deus salva essa pessoa do poder dos demônios. E esta pessoa, ela é então transformada. Note a transformação que houve aí na vida do endemoniado. Como é que ele era antes? O verso 5 diz que ele era um homem extremamente agitado, que andava dia e noite gritando. Como é que ele foi encontrado depois de ser liberto? Assentado, quieto, calmo, sereno. Aos pés de Jesus, o que ele estava fazendo? Ouvindo o ensinamento do Senhor Jesus. Note como esse homem foi transformado. Segundo ponto, vestido. Ele estava vestido. Como é que ele saiu do sepulcro? Nu. Ele foi encontrado então vestido. Você quer ver essa questão também? Uma pessoa descontrolada, agitada, destemperada. É uma evidência de que essa pessoa está sob este poder. Essa questão também da pessoa, ela não querer usar muita roupa. Quando a pessoa é liberta, quando muda por dentro, muda por fora. Estava vestido, estava em posse da sua sanidade mental, ou seja, em perfeito juízo. E estes homens de Gadara, então, temeram ao ver o ex-endemoniado assim. E o que foi que eles fizeram? Verso 16. E os que haviam presenciado os fatos contaram o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E eles então fazem um pedido a Jesus também. Os moradores de Gadara agora pediram para Jesus assim. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Os moradores de Gadara fazem um pedido. Eles viram um homem que antes era possuído de demônio, todo perfurado, todo machucado, vivo, liberto, quieto, em perfeito juízo. Ficam com medo. E eles pedem a Jesus assim: Jesus, vá embora. Se retire da nossa terra. Você não percebe que o mundo é assim também? Você não percebe que Gadara é o mundo que nós estamos vivendo?
que há testemunhos neste mundo de que Deus realmente liberta os homens, transforma os homens, mas os homens preferem a companhia dos demônios do que a companhia de Cristo. Os homens preferem a companhia dos porcos do que a companhia dos santos. Então entenda, esse é o mundo que nós agora vivemos. Você vive neste mundo aqui. Por isso, do que esse mundo gosta? Esse mundo gosta de tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que é violento, de todo tipo de blasfêmia, de todo tipo de festas, filmes, músicas. Esses temas, você vê, não sei, já acabou agora, mês passado, mas você vê como o mundo gosta, por exemplo, do Halloween. Uma coisa apegada à morte, à destruição, à miséria, como Gadara. Escuridão, cemitério, morte. É dessas coisas que o mundo gosta. Jesus expulsa demônios dos homens. E os homens expulsam Jesus de Gadara. Mas como Jesus reagiu à expulsão, ao pedido deles? Note que Jesus também atendeu o pedido deles. Parece estranho, né? Jesus parece que atende o pedido de todo mundo. Jesus, só todo mundo, os demônios pedem, ele atende. Os homens de Gadara mandam ele embora, ele atende. Então as pessoas às vezes têm uma ideia errada sobre Jesus, sobre Deus. Mas note que como que Jesus se retira? Verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Veja só. Em primeiro lugar, Jesus não insiste aqui com os homens de Gadara a respeito da sua permanência. Jesus não diz, mas deixa eu ficar. Não, peraí, eu tenho uma palavra para vocês. Não, Jesus não liberta mais ninguém do poder dos demônios. E havia muita gente em Gadara ali sob o poder dos demônios. Mas então Jesus atende o pedido dos moradores de Gadara e então aquele gadareno salvo, o único homem liberto do poder dos demônios ali, ele faz um pedido a Jesus. Qual era o pedido que ele fez? Ele suplicou. Me deixa ir com o Senhor. Deixa eu entrar no barco com o Senhor e ir com o Senhor, segui-lo agora e viver junto de ti agora. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Não. Veja, parece estranho, né? Jesus atendeu ao pedido dos demônios, atendeu o pedido dos moradores de Gadara, pedindo que ele vá embora. Mas ao pedido de um crente que queria estar junto dele, ele não atende o pedido. Pelo contrário, Jesus dá a ele uma ordem. Por quê? Irmãos, para nos mostrar exatamente uma mudança radical que ocorre no coração de toda pessoa verdadeiramente salva. Uma pessoa sob o poder dos demônios não se submete às leis de ninguém. Ele não se submete às ordens familiares, não se submete às ordens da sociedade, ele não se submete a qualquer tipo de ordem. Mas o salvo, o que ele faz? Ele se submete a Jesus. Jesus Cristo, ele é o Senhor. Então, quem é salvo se dobra diante da vontade dele e não quer que ele cumpra a nossa vontade. Isso é um aspecto muito importante. Se o Espírito de Deus habita em alguns de nós, e espero que habite, por certo habita, somos então pessoas submissas a Cristo. Não vivemos junto dele para que ele faça o que nós queremos. Somos nós que devemos fazer o que ele ordena que nós façamos. Pois se não for assim, nós somos melhores que os demônios? Ele não ordenou e os demônios obedeceram a ele? Então, entenda isso. Veja a ordem de Jesus ao gadareno. Verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então veja. Por que Jesus não deixou ele junto? Porque Jesus tinha um trabalho para ele.
Jesus tinha um ministério para ele. Ele tinha algo que ele precisava fazer lá em Gadara. Irmãos, essa ordem de Jesus não se aplica só a ele, se aplica a mim e a você também. A todas as pessoas salvas. Jesus ordena, vai para a tua casa. O primeiro campo missionário de toda pessoa salva é a sua própria família. Que adiantava o gadareno agora saírem lá para Israel junto com Jesus, salvar as pessoas lá em Jerusalém, em Samaria, e os gadarenos permanecessem sob o poder dos demônios? Não. Primeiro lugar que precisa ser testemunha da conversão de alguém é a própria família dessa pessoa. Ok? Por isso Jesus diz, vai para a tua casa. A família foi também o primeiro lugar que essa pessoa causou problema. E agora é a família que vai testificar realmente que houve uma mudança nele. Olha, as pessoas viram ele lá à noite, assentado, vestido em perfeito juízo. Mas era a família dele que o conhecia perfeitamente. Por isso Jesus ordena, vai para a tua casa. E o que ele deve fazer? Anunciar tudo o que o Senhor lhe fez. Meus amados, esse é o dever de todos nós. Jesus Cristo foi a Gadara no meio de uma tempestade por causa dele. Jesus Cristo foi a Gadara para libertar o mais indigno dos homens de Gadara. Ele não foi lá salvar o rei, não foi salvar um nobre, nem um dos porqueiros. Ele foi salvar um homem possesso de uma legião de demônios. E mais, foi o poder de Jesus que preservou aquele homem vivo até que Jesus chegasse lá. Se você foi salvo, se você está vivo até hoje, se os demônios não tiveram poder para devastar você ou alguém de sua família que ainda está sob o poder deles, saiba que só não aconteceu porque o Senhor Jesus é o cabeça de todo o principado e potestade. Ele preservou aquele homem até que ele chegasse lá. Então ele deveria ir para a casa dele e contar isso. Conta o que Jesus fez por você. Como Cristo veio para te resgatar deste poder terrível que existia dentro de você. E que foi o poder de Jesus que transformou você. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez. E por que foi que ele fez? Como teve compaixão de ti. Por que Jesus libertou esse endemoniado? Por que o Senhor Jesus saiu de uma praia lá em Israel, na mesma noite, no meio de uma tempestade? Atravessou, estava exausto, sem forças. E atravessou dormindo, no meio de uma tempestade, teve que levantar no meio da viagem, repreender o vento e o mar, e chegar lá em Gadara, e Jesus sabia que depois de libertar aquele homem, ele seria rejeitado pelos demais, mas mesmo assim o Senhor foi. Por que ele foi? Você deve dizer isso à sua família. Porque o Senhor teve compaixão de você. Ou seja, não foi porque Deus viu algo de bom, Deus viu demônios dentro de nós. Deus viu o poder das trevas, Deus viu a nossa vida já à beira do abismo. Só que o Senhor teve compaixão de nós. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho. Foi por isso que o Filho de Deus, ele veio. Você sabe qual é o nome disso? É a excelsa graça de Deus. Excelsa graça de Deus. Nós éramos para ser os porcos, imundos, sujos, cheios de demônios, que haveríamos de cair descontrolados para dentro do abismo eterno. E sabe por que não fomos? Porque o Senhor teve misericórdia de nós. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E este jovem, então, este homem,
diz o último verso, que ele foi. Ele se submeteu ao senhorio de Cristo. Ele se submeteu à ordem do Senhor Jesus. E ele começou a proclamar em 10 cidades tudo que o Senhor havia feito a ele. Irmãos, essa é a nova vida. A nova vida debaixo da graça. Sabe o que acontece com toda pessoa que é liberta do poder dos demônios? Essa pessoa se torna um pregador, uma pregadora. Se torna alguém que transmite o evangelho, que ensina, que anuncia. Só que para que tipo de lugar que ele vai? Para onde ele foi enviado? Ele não foi enviado para uma terra cheia de gente boazinha, que ia aceitar com alegria a mensagem dele. Ele foi enviado para a mesma terra que mandou o Senhor Jesus embora. Ou seja, pregar o evangelho nunca é fácil. As pessoas sempre bocejam, sempre sentem sono, sempre sentem sede, sempre têm indisposição. Mas por que um ex-endemoniado sempre continua pregando? Porque simplesmente essa é a ordem que o Senhor deu a ele. Vai chegar o tempo, irmãos, de estar para sempre com o Senhor. Vai chegar o tempo de estarmos com o Senhor na glória. Mas o tempo dos remidos agora, o tempo dos salvos, é entender. Onde que você vive? Você vive em Gadara. O que tem em Gadara? Tem cemitério, tem porcos e tem um abismo. E tem um monte de demônio. Esse é o mundo que a gente vive. E como é que se vive aqui? Enquanto aguardamos o Senhor vir nos buscar. Proclamando. Tudo que o Senhor fez por mim. E como Ele teve misericórdia de mim. E que todos nós vivamos assim. Entendendo isso, irmãos, os demônios não são mitos. Nós somos impotentes contra eles. Um pai que tem um filho, ou uma mãe que tem uma filha, ou uma filha que tem uma mãe, que é oprimida, possessa de demônios, que ainda não foi salva pela graça de Deus, que não há evidências desta conversão, ela é impotente contra aquela pessoa. Entenda isso. Não tente impor regras, porque os demônios não vão seguir as regras. Ore a Cristo. Peça a Deus. O Senhor tem poder. Porque assim como Ele libertou este homem, há esperança para nós. Às vezes a gente olha para alguém da nossa família, né? Ou para nós mesmos, e nos vemos como a causa tão perdida como esse homem de Gadara. Não é verdade? Mas essas coisas estão escritas, irmãos, para mostrar o infinito amor de Deus por uma alma. Seja o mais perdido, o mais sujo, o mais endemoniado dos homens. Ore e creia, porque o Senhor tem poder de salvar. E lembre-se sempre, né? Eu quero encerrar deixando isso bem claro. Os demônios não são mitos. Há bilhões de pessoas endemoniadas. A minha filha amanhã vai para uma escola com centenas de pessoas endemoniadas. O meu filho vai para uma faculdade cheia de gente endemoniada. Você entra num supermercado cheio de gente endemoniada. Você vive num mundo assim. O que eles precisam? Do que eles precisam? De ouvir o que o Senhor fez por você. De como o Senhor teve misericórdia de você. Feche seus olhos. Ore comigo, por favor. Graças te dou, Senhor, por tua bondade em nos reunir nesta noite. Amém. Por nos ajudar, Senhor, em compreender estas verdades, meu Deus, tão difíceis, que parecem, Senhor, para esta geração que são fábulas, que são filmes, que são apenas um cartaz de um filme de cinema. Sim. Mas, Senhor, sabemos que esta é a própria obra que os demônios realizam. Senhor, de enganar, de iludir, de fazer com que as pessoas não creiam na realidade, na verdade, que ignorem a verdade. Sim. E que caminhem, Senhor, descontrolados para aquele abismo eterno. Mas nós pedimos tua misericórdia, misericórdia, para que o Senhor nos conceda graça, para que meu filho, para que a minha filha, para que a minha mulher, para que eu mesmo, Senhor, para que a irmã Graça
a sua família, Senhor, a família da Utília, do Carlinhos, do Renato, Senhor, da irmã Marlene, de todos aqueles que estão conosco, Senhor, e daqueles que um dia, por tua bondade, Senhor, poderão ouvir esta pregação. Sim. Que sejam alvos da misericórdia de Cristo. Senhor, que recebam a graça e a salvação. Amém. E que o Senhor use de grande misericórdia com cada um de nós. Assim nós oramos e pedimos o teu auxílio e te adoramos por este culto, por este ensinamento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.